Olá, bem-vindos. Eu me chamo Gabriel Antônio Batalha Lima e hoje faço uma breve apresentação de uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília sob a orientação do professor Cristiano Paixão. A pesquisa se intitula Poderes de Emergência e o Papel do Poder Judiciário, uma análise a partir da atuação do STF na crise sanitária decorrente da Covid-19. Para introduzir o tema, a crise sanitária ela trouxe o tema dos poderes de emergência muito em evidência, na medida em que vários estados nacionais utilizaram de medidas emergenciais constitucionalmente previstas para lidar com a pandemia. No contexto do Brasil, esse tipo de discussão se torna ainda mais relevante, visto que a gente já tem discussões já há alguns anos sobre a possível crise ou erosão constitucional no Brasil. Além disso, no nosso contexto, a gente também tem evidenciado um crescente protagonismo do nosso Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Assim, em meio dessas discussões, é importante entender em que consistiriam os poderes de emergência no Brasil e qual seria o papel do Poder Judiciário em lidar com tais poderes. A metodologia da pesquisa consistiu inicialmente em uma revisão bibliográfica sobre poderes de emergência, para compreender qual é o estado da arte sobre tal tema atualmente. Em seguida, foi realizado um cotejo com a Constituição e normas infraconstitucionais relevantes para discussão, que no contexto da pandemia são principalmente a Lei 13.979, que dispõe das medidas de combate à pandemia, além das diversas medidas provisórias que o governo federal editou sobre discurso de combate à nossa crise sanitária. E, por fim, foi realizada uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia para entender como que a Corte se coloca como um possível agente de controle das medidas adotadas na pandemia. Como resultado, a gente pôde compreender que os poderes de emergência hoje são vistos como uma questão relacionada ao regramento constitucional. Significa dizer que é uma discussão sobre quais elementos mínimos que a Constituição deve dispor ao regular poderes de emergência. No Brasil, tais poderes encontram forma no estado de defesa e no estado de sítio, só que durante essa crise sanitária, o conceito mais utilizado realmente foi o de estado de calamidade pública, que é regulado por uma lei infraconstitucional. É, Também observando a pandemia em relação a esse poder de emergência, o que se observou foi principalmente uma omissão do Poder Executivo Federal. Então, nesse sentido, a atuação do Supremo Tribunal Federal foi muito mais de garantir a competência dos estados, é, também de derrubar eventuais medidas oportunistas de cunho antidemocrático do governo federal, como um caso bem exemplificado as alterações feitas à Lei de Acesso à Informação, que reduziriam muito a transparência durante a pandemia. Mas, por outro lado, o STF ele também seguiu aprofundando o desmonte do direito do trabalho, que é um fenômeno que a gente observa nesse momento de protagonismo do judiciário, é realmente um desmonte de direitos sociais e como as nossas cortes são coniventes com esse movimento. E na pandemia isso não foi diferente. Então, para concluir, é que a gente vê que o estado de defesa e o estado de sítio, ainda que não tenham sido invocados durante essa crise, eles mantêm sua relevância, ainda que discursiva. Isso porque algumas vezes, quando determinadas medidas foram questionadas perante o Supremo Tribunal Federal, houve comparações com o Estado de Defesa e de Sítio sobre que medidas poderiam não ser tomadas. Além disso, essa análise ela pôde evidenciar como a jurisdição constitucional permanece importante durante momentos de crise em que estão lidando com poderes de emergência. Isso serve principalmente para resguardar direitos fundamentais e evitar que haja um desvio de finalidade. Por fim, como a gente já destacou, havendo uma opção do Poder Executivo, o que a gente observou foi realmente uma posição muito paradoxal do Supremo Tribunal Federal, em que, em certo momento, agiu como em defesa de um direito à saúde, na medida que garantiu a competência dos estados de tomar medidas com a pandemia, para evitar que houvesse realmente uma omissão em todos os níveis, mas, por outro lado, como já mencionado, seguiu no movimento de aprofundamento de direitos, de desmonte de direitos sociais. Então é isso. Agradeço muito e espero que a apresentação tenha sido elucidativa. Obrigado.